Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Viegas e este é o Toda Matemática. 1 é primo? Eu vou responder a essa pergunta através de uma pesquisa histórica. Vamos começar lá pelos anos 300 a.C., na Grécia Antiga. Para um grego daquela época, o que hoje nós chamamos de números naturais eram divididos em duas categorias. A categoria do 1 e a categoria dos números. Nos números estavam aí todos os outros, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai. Os números eram ainda subdivididos em primários e secundários. Primários incluía 2, 3, 5, 7, 11, 13 e por aí vai. Nos secundários, 4, 6, 8, 9, 10, 12 e por aí vai. Ou seja, para um grego daquela época, a pergunta 1 é primo não faz sentido, porque o 1 nem era um número como os outros. Mas de lá nós tiramos algo interessante. Eles eram primários e secundários, isso eram os números. Primários também eram chamados de incompostos, secundários de compostos. Então é de lá que surgem os termos primo, que vem de primários, e compostos. Então dessa época aí, a pergunta 1 é primo não faz sentido, mas nós já temos os termos primos e compostos. Em 1585, o Estevam já considerava o número 1 como um número natural como os outros. Então dá para dizer que é dessa época aí que a pergunta começa a fazer sentido. Já que o número 1 é um número como qualquer outro, será que ele é primo? Os matemáticos se dividiram. Por exemplo, em 1625, o Mersenne disse que o 1 não era primo. Mas em 1668, o Pell disse que o 1 é um número primo. Então aí nós temos exemplos dos principais matemáticos da época e eles estavam divididos. Em 1796, aconteceu algo bem importante, que foi com o Gauss. O Gauss pensou o seguinte: vamos pegar o número 6. Ele pode ser escrito como 2 vezes 3, ou ainda como 1 vezes 2 vezes 3, ou ainda como 1 vezes 1 vezes 2 vezes 3, e diversas outras maneiras multiplicando por 1. E o Gauss achava que isso, digamos, era meio chato. A decomposição do 6 é bom que seja apenas o 2 vezes 3. Vamos excluir esses casos que vale multiplicar por 1. Então o Gauss pensou o seguinte: eu vou dizer que o 1 não é primo. Se o 1 não é primo, vale o seguinte: vale o teorema fundamental da aritmética. Nessa hipótese que vai aparecer assim, ó. Todo número composto pode ser escrito como produto de primos de maneira única. Quando eu excluo o fato de o 1 ser primo, o teorema, esse que eu acabei de falar, o teorema fundamental da aritmética, diz que o número 6 tem que ser escrito apenas como 2 vezes 3. E isso é interessante. Então, para o Gauss, que é um matemático bem importante, o 1 não é primo. Mas mesmo assim, no século seguinte, os matemáticos ainda continuavam divididos. Aqui eu mostro uma tabela com diversos matemáticos e o que eles achavam. Quando está escrito sim, significa que o matemático considerava que o 1 era um número primo, sim. Quando está escrito não, o matemático considerava que o número 1 não era primo. E aqui eu coloquei alguns dos principais: o Legendre, o Chebyshev, o Lebesgue, o Dirichlet, o Weierstrass e o Cayley. Então note que ainda nós estamos no século XIX e a pergunta 1 é primo ainda está bem dividida. Mas agora já estamos no século XX. Um matemático bem importante do início do século XX foi o Hardy. O Hardy achava que o 1 não era primo. Na verdade, ele já estava antecipando o pensamento dos matemáticos daquela época. Um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, um pouco depois, entrou a convenção de que o 1 não é primo. Então é mais ou menos dessa época aí dos anos 1940 que ficou estabelecido que o 1 não é primo. E é isso aí. Espero que tenham gostado. Muito mais vocês encontrem em todamatemática.com.